Olá meninas, voltei depois de algum tempo, desculpa a demora, mas eu tô me adaptando ainda a essa nova fase. Então eu venho aqui hoje para contar para vocês os 3 primeiros meses do Matheus. Eu não gravei mês a mês porque eu achei que ia ficar muito vídeo e acho que dá para resumir bem os 3 primeiros meses, que são os meses mais importantes, e eu me dediquei totalmente a ele. Tá, ele tá aqui do meu ladinho dormindo, hoje ele tá meio irritadinho porque a gente saiu e aí não sei se é porque ele não dormiu direito, os horários que ele sempre dorme, então ele tá meio estressado hoje. Eu vou contar um pouquinho como que foi, tá? O Matheus nasceu no dia 27/6, então a previsão pra ele nascer era dia 16/7, mas ele nasceu no dia 27/6. Mas graças a Deus ele nasceu muito bem, muito saudável, tá? E ele nasceu com 2,675 kg e medindo 47 centímetros. Então ele nasceu pequenininho e magrinho, mas muito saudável, tá? Então a gente ficou 3 dias na maternidade. Lá na maternidade ele fez o teste do pezinho, depois das 50 horas de nascido ele tomou a BCG e também tomou a primeira dose da hepatite B. Então foi tranquilo. Tá, lá na maternidade mesmo, fui eu que troquei as fraldinhas dele, só as meninas que davam banho mesmo, mas fui eu que troquei a fraldinha dele. Quando chegou em casa, que eu fui pra casa da minha mãe primeiro, então eu fiquei uma semana na minha mãe, e eu também fiz tudo, eu que dava banho nele, eu que trocava ele, porque eu queria estar próxima ali pra não perder nada, não queria perder nenhum momento. Então eu sempre quis fazer tudo, sempre quis estar próximo, e eu que faço tudo até hoje. Só eu troco ele, eu ou meu marido, e só eu que dou banho nele. Só eu quero dar banho nele. Então ele é um menino super tranquilo. Então a primeira semana dele, nossa, super tranquilo, só acordava pra mamar. Então eu trocava e dava mamar pra ele em 3 horas nas 2 primeiras semanas, por indicação do pediatra da maternidade, né? Por ele ser pequenininho, então ele falou que eu tinha que acordar ele pra dar mamar. Lá na maternidade, nos primeiros dias, lá ele não pegou o meu peito, ele teve que tomar complemento, né? O leite lá da maternidade. Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre amamentação, porque esse é um caos. É bom, é fundamental, mas não é lindo igual todo mundo prega por aí. Mas eu vou fazer um vídeo só de amamentação. Então, vou falar do desenvolvimento dele mesmo. Nas 2 primeiras semanas ele dormia demais. Então, uma semana eu fiquei na minha mãe, depois eu já vim pra minha casa, porque eu queria eu queria ver como seria a nossa rotina, eu já queria vir embora. Mas minha mãe não queria que eu viesse embora, né? Mas eu vim embora de um jeito. Então eu vim pra casa e ele coloquei ele pra dormir no carrinho do lado da minha cama, porque eu moro em apartamento, tem o quartinho dele e o nosso quarto. Então ele começou a dormir com a gente no carrinho do lado da minha cama, e eu acordei, nas 2 primeiras semanas eu acordava à noite em 3 horas pra dar mamar pra ele e pra trocar, tá? Então, nas 2 primeiras semanas ele dormia demais, depois ele já começou a ficar mais tempo acordado, e eu já comecei a conversar com ele, a mostrar a casa pra ele, e conforme foi passando as semanas eu já começava a mostrar minha mão pra ele tentar seguir a minha mão. Então ele é bem esperto e ele é bem calmo, tá? O médico, quando eu saí da maternidade, eu não tinha ainda um pediatra, porque eu queria ter marcado um pediatra durante a gravidez, mas aí você compra isso, compra aquilo, vai ver isso, vai ver aquilo, e isso que era super importante eu não fiz. Então quando ele saiu da maternidade, que a gente teve alta, o pediatra de lá falou assim: olha, você tem que levar ele daqui a 15 dias, você tem que marcar uma consulta num pediatra, né? Achar um pediatra. Até indicou lá, mas eu acabei vendo um do plano, que umas pessoas falaram que era bom, e eu fui nesse pediatra. Então depois de 15 dias eu levei ele na primeira consulta. Os primeiros 15 dias ele foi tranquilo, o umbiguinho dele caiu com 6 dias. Eu só usei o álcool 70%, não usei mais nada. Ele não sente cólicas, às vezes ele dava uma espremidinha, assim, alguma coisa, e eu fazia massagem levinha na barriguinha dele e já resolvia. Então eu não tive problema com cólica com o Matheus. Ele não chorava à noite com cólica, ele só respungava mesmo quando ele queria comer ou alguma coisa do tipo, tá? Durante a noite, mesmo algumas pessoas falam que não é pra trocar fralda, que o bebê acostuma, quando acordava pra dar mamar, eu sempre trocava a fralda antes. Então, eu trocava a fralda e dava um mamazinho pra ele.
Tanto que ele não usou, até agora ele não usou a pomada de assadura. Ele tá com 3 meses e 20 dias e ele não usou, porque ele não teve assadura, tá? E ele não teve assadura, não sei se é porque eu trocava em 3 horas ou é dele mesmo, então ele não teve. Umas 2, 3 vezes eu passei a pomadinha porque eu vi que tava um pouquinho vermelho, aí eu passei por passar mesmo e sumiu. Ele não tem assaduras, tá? Então nos 15 primeiros dias eu levei ele no pediatra, até gostei do pediatra e tal, e nos nesses 15 dias depois do nascimento dele, ele tava com 2,580 kg. Então eu achei que ele engordou muito pouco, porque ele saiu da maternidade com 2,430. Então foi aí 150 gramas. O médico falou que tava pouco, mas que ele tava bem. Aí eu já comecei a ficar um pouquinho preocupada, né? Falei, mas tudo bem. Ele pediu pra voltar daqui 1 mês e que era pra permanecer dando só o leite, só a mama pra ele, né? E eu continuei assim. Depois de 1 mês eu voltei nesse mesmo médico e ele tava com 3,190, então ele tinha ganhado aí mais ou menos 600, 700 gramas. Já era alguma coisa, mas o médico falou que ainda tava pouco, mas que era pra mim continuar. O resto ele tava super bem, crescendo super bem. Nos 15 primeiros dias ele cresceu 1 centímetro, ele tava com 48. Depois de 1 mês ele tava com 52 centímetros, pesando 3,190. Ainda pequenininho, mas o médico falou que ele tava bem, tava saudável. Então eu comecei a ficar um pouquinho mais preocupada, mas tudo bem. Nesse primeiro mês, a partir de quando ele fez 1 mêsinho, ele já acompanhava a minha mão. Eu fazia assim com a mão e ele já acompanhava a minha mão, assim com a cabecinha, com o olhinho. Então eu já fui estimulando ele para ele ter esse sentido e ele já começava a acompanhar. Quando ele fez 1 mês, ele ficou mais tempinho acordado, então ele dormia menos, ele ficava um pouquinho mais acordado. E depois disso ele sempre começou a ficar mais e mais tempo acordadinho. Nas 2 primeiras semanas eu acordava ele à noite para mamar. Depois das 2 primeiras semanas eu não acordava mais ele para mamar durante a noite. Eu esperava ele acordar. Então quando ele acordava eu dava mamar para ele. Eu não acordava mais. E foi assim. Depois depois de 1 mês da consulta, no 2º mês, no dia 9/9, ele foi para próxima consulta, né, que era 1 mês depois, e ele tava com 55 centímetros e meio, ele cresceu bem, porém ele tava com 3,695. Foi aí que eu fiquei muito preocupada, porque ele tinha ganhado pouquíssimo peso, apesar de estar bem, super esperto, mas eu fiquei preocupada e resolvi procurar uma outra pediatra. E aí eu troquei, era um pediatra, né, um homem, e eu troquei por uma pediatra mulher indicada por uma amiga. Eu gostei muito dela, eu conversei muito com ela, ela esclareceu muitas dúvidas, principalmente da amamentação, que eu tava assim já enlouquecendo, mas eu vou falar no vídeo de amamentação. E eu passei com ela, ela pesou ele novamente, e aí daí então eu tô passando com ela e eu tô gostando bastante. No 2º mês, ele começou a dar risada, nossa, dá risada pra tudo. Ele ouve a minha voz, ele dá risada. Ele ouve o pai dele falando, ele dá risada. A minha mãe falando, ele dá risada. Então ele é super risonho, super simpático. Ele acorda sorrindo. Ele é muito simpático. E ele continua dormindo bem durante a noite. Então, por exemplo, eu dava mamar pra ele 11h30 da noite. Ele ia até umas 4 da manhã. Então, às 4 da manhã eu dava mamar pra ele novamente. Então, ele dormia mais tempo durante a noite. E com isso, eu também descansava um pouco mais, né? Quando ele fez 2 meses, eu decidi, eu com meu marido, colocar ele para dormir no quartinho dele. Eu ia esperar até o 3º mês, mas quando ele fez 2 meses, eu falei pro meu marido, é o final de semana, vamos tentar colocar? Pra ver se ele se adapta e tal, porque eu tava achando o carrinho muito desconfortável pra ele. Gente, eu coloquei ele. Assim que ele fez 2 meses, coloquei ele no bercinho dele, no quarto dele, com o coração na mão, com medo dele chorar e eu não ouvir, sei lá, alguma coisa. E ele dormiu super bem. Nossa, super bem. Ele não reclamou, ele não chorou. Eu coloco ele acordadinho, ele dorme sozinho. Então ele é muito bonzinho. E ele adora ficar no bercinho dele, vendo os brinquedinhos, vendo o mobile, vendo os ursinhos que eu deixo em cima, assim, pra ele ficar olhando, procurando, e ele fica procurando tudo. Então, a partir do 2º mês, o Matheus começou a dormir no quartinho dele, no berço dele, tá? Quando ele fez 2 meses, ele foi tomar a vacina.
né? Então ele tomou aquela vacina na coxa, 2 vacinas na coxa e aquela rotavírus que é na boca, né? Que é um líquido na boquinha dele. Então o líquido ele tomou super bem. A moça falou que era doce, ele ficou saboreando o líquido e foi muito difícil dar aquelas 2 vacinas para ele, né? Que é da peumo, isso, e da meningite. E nossa, é de cortar o coração. Gente do céu, que é aquilo? Mas é pro bem, a gente tem que dar, né? Fazer o quê? Então, ele deu 2 berros, um numa perna e outro na outra, depois ele já ficou quietinho. Então, ele ficou com a perninha dolorida, eu coloquei a aguinha fria, né, na perninha dele, né? Uma fralda fria na perninha para aliviar a dor, e ele ficou sentindo a dorzinha na perna mesmo, e o peito acalmava ele muito. E ele ficou febril, ele não chegou a ter febre, mas ele ficou febril, e eu dei pra ele aquele Bepantol Baby. Bepantol Baby não. Eu dei pra ele Paracetamol Baby. Eu dei pra ele o Paracetamol Baby. E aí ele ficou com febrinha, né, com febril, estado febril, durante a noite toda, e no outro dia ele já estava melhorzinho. No segundo dia ele já não estava mais sentindo a perninha, já balançava e já estava todo de novo, tá? Então, do segundo mês até o terceiro mês, ele, nossa, mudou muito, ele cresceu muito, ele engordou muito, ele brinca com tudo, ele quer pegar tudo, ele dá risada, agora ele tá começando a dar gargalhadinha, mas ele já ri pra tudo e ele dorme muito bem. Agora ele dorme desde o segundo mês e meio, chegando no terceiro mês, ele começou a dormir a noite inteira. Então ele vai dormir, ele tem os horários que ele dorme certinho, de manhã à tarde, no finalzinho, no comecinho da noite. Depois ele vai dormir por volta de umas 10h30, que é a última mamá que eu dou pra ele, e ele dorme até umas 6 da manhã. Às vezes, durante a noite, durante a madrugada, por volta de umas 4 horas, 3h30, 4 horas, ele acorda, mas não acorda, ele vira, ele fica meio perdido assim, eu levanto, viro ele, enrolo ele bonitinho e ele dorme de novo até às 6 horas da manhã, 6h30, que é onde eu levanto, que eu dou um mamazinho e troco ele. E não troco mais ele durante a madrugada, então desde dos 2 meses e meio, eu não comecei mais, não troquei ele mais durante a madrugada, só se ele tiver cocô, mas é difícil porque ele faz cocô durante o dia mesmo. O cocô também é uma coisa que a gente fica meio preocupada. No primeiro mês ele ficou alguns dias sem fazer, eu entrei em desespero, liguei pro pediatra, ele falou que era normal, aí eu consultei na internet, vi que era normal mesmo, eles ficarem alguns dias, mas a gente fica aflita, fica com o coração na mão, fica perdida. Mas eu vi que era normal, que era uma fase, e aí eu fiz bastante massagem, coloquei a fralda morna, né, passei a fralda, colocava na barriguinha dele, fazia bicicletinha, e isso foi ajudando ele, e ele teve esses momentos assim, que ficou alguns dias sem evacuar, umas 3, 4 vezes. Depois disso ele já não ficava mais. Mas ele não chegou a ficar chorão por conta disso, ele não chegou a ficar irritado por conta disso, porque eu acho que era normal mesmo, principalmente por ele só tomar o leite materno, né? E acho que todo mundo já viu aí que é normal, eu consultei na internet também, além do médico, né, e é normal. No terceiro mês, teve a vacina novamente, então ele tomou a vacina de novo, nas 2 coxinhas, e ele chorou também, mas essa não deu reação, ele não ficou febril, e ele não ficou com a perna dolorida, assim, ficou no primeiro dia, mas no outro dia já tava super bem. Então ela falou que essa realmente dói menos. E que agora, próxima do 4º mês, é a que dói mais, é a que dói igual a do segundo mês e pode dar reação igual a do segundo mês. Então eu tô já com o coração na mão, porque falta 10 dias pra ele tomar essa vacina. Mas a gente precisa levar, né, porque depois pega alguma doença, acontece alguma coisa, é muito pior e a gente vai ficar com a consciência pesada pro resto da vida. Então hoje, com 3 meses e 20 dias, ele tá super bem. Nossa, ele tá muito bem. Ele teve consulta agora no médico na segunda-feira e ele tá com 5,280, com 5,280 e tá com 60 centímetros. Então ele tá muito bem, ele tá super saudável, ele brinca, ele pega em tudo, como eu falei, ele dá risada pra tudo e ele tá uma delícia. Nossa, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida.
E depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando o que eu dou pra ele brincar, né? Eu tenho a cadeirinha, tem uns bichinhos que eu coloco pra ele. Ele é super esperto e ele adora, e ele é muito curioso, muito observador, quer olhar pra tudo, não pode ouvir um barulho que ele já tá procurando, e ele é uma delícia. E é isso, gente. Esse foi os 3 primeiros meses do Matheus. Nós mães também temos os nossos 3 primeiros meses, né? Porque não é fácil, mas é gratificante, é maravilhoso, é a melhor coisa. E eu espero que vocês tenham gostado e conte também a experiência de vocês com os bebês de vocês. O meu bebê, graças a Deus, não ficou gripado nenhuma vez. Graças a Deus, ele é super saudável. Ele não teve cólica, ele não chorou por cólica e ele é muito bonzinho, ele é muito quietinho, ele é um amor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais vídeos, vou falar sobre a amamentação, vou mostrar as coisinhas que ele brinca e o que eu uso nele de produto de higiene, porque não é muita coisa também, porque não precisa de tudo aquilo que as pessoas falam que precisa, que eu comprei muita coisa que ficou inútil, que não é necessário. E eu mostro tudo isso pra vocês nos próximos vídeos, tá? Então esse já ficou longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!